Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim: Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E disse Jesus: Pois vá e faça a mesma coisa. Então, o que nós entendemos aqui? Jesus aqui ele estava sendo provado, né? Aqueles homens questionavam Jesus, tentando achar algo que o pudesse lançar contra ele. Mas aqui, quando Jesus, né, ele foi questionado, quando aquele homem respondeu, né, o que diz as Escrituras Sagradas, né, o que ele disse ali? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Então, como você tem se amado? Se a palavra diz que eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo, como eu estou procedendo comigo? Eu estou amando o meu próximo realmente? Da mesma forma como eu me amo? Ou você está fazendo como aquele sacerdote, como aquele levita, que quando olhou para o homem se desviou? Muitas vezes as pessoas criam atalhos, desvios para não resolverem os seus problemas, para não enfrentá-los de frente. Aqui o sacerdote desviou, o levita desviou, só aquele samaritano seguiu em frente. Foi até aquele homem que estava no chão, se compadeceu dele porque ele realmente se colocou no lugar daquela pessoa. Quando fala ali um samaritano, é porque provavelmente aquele homem que estava no chão era um judeu, porque diz que ele vinha de Jerusalém. E os judeus,
E os samaritanos, eles não se davam, eles tinham uma rixa, né? Mas aquele homem, ele não olhou para isso. Ele não olhou para as diferenças, né, que os povos tinham. Ele olhou para aquele homem como um ser humano. Ele olhou para aquele homem e se colocou no lugar dele, se fosse eu. Então ele foi lá e fez o bem. A palavra diz que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem, pagar o mal com o bem. E foi o que esse homem fez. Ele foi lá, quando a palavra diz ali que ele colocou o azeite e o vinho, o azeite, ele tinha um poder curativo, porque ele ajudava na parte de regeneração. E o vinho, ele fazia a função da asepsia, da limpeza do ferimento, aonde desinfetava o local, colocava-se o vinho, limpava-se. Hoje, se você vai, acontece um acidente, eles limpam com aquele soro, com uma medicação. Depois, eles vão lá, né, depositam, vamos supor um exemplo, um iodo, alguma coisa, uma pomada, vão colocar ali. Dependendo do caso, tem que ser bem limpo o local para poder fazer a sutura, né, para costurar. E esse homem foi ali. Ele colocou o vinho, limpou as feridas, colocou o azeite, enfaixou, colocou aquele homem no seu próprio animal e levou ele para esta pensão. Ele não olhou para aquele homem como, eu não gosto dele, ele não é do meu povo, ele me critica, não. Ele olhou realmente para aquele homem que estava ali no chão com amor. Como ele gostaria de ser tratado se fosse ele que estivesse naquela situação. Então, por isso que aqui a palavra fala: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo, a você mesmo. Como você tem se amado? Você tem se priorizado em algumas coisas? Ou você tem se deixado totalmente de lado? Tem vivido somente para os outros, para agradar os outros, para ajudar os outros, mas esquece de você. Não trata as suas feridas, não cuida de você, não tem esse amor por Deus, como a palavra fala aqui. Você precisa amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Porque quando nós fazemos isso, nós aceitamos a paternidade de Deus, nós deixamos que Deus coloque o vinho, limpe a ferida, coloque o azeite na dor, nós permitimos passar pelo processo de cura, de transformação. Tudo na nossa vida são fases, são processos que nós enfrentamos, que nós precisamos passar. O azeite aqui, ele era usado porque ele não era esse azeite que nós temos hoje. Aquele azeite, ele era extraído, ele era puro. Ele não tinha contraindicações, como um azeite do dia de hoje. Então nós precisamos entender isso. E nós precisamos compreender que nós não podemos pegar atalhos. De repente, aquele homem, ele passou por um local perigoso, ou ele quis atalhar para chegar mais cedo e passou por um lugar perigoso onde ele foi assaltado. Então, nós não podemos pegar atalhos porque neles não há segurança alguma e nem a bênção do Senhor. Não existem caminhos mais curtos em nosso processo de seguir a Cristo. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Então não tem atalho, não tem desculpa. É só através de Jesus que nós chegaremos ao Pai. E nós precisamos ter este amor pelo Pai.
amar Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E nós precisamos avaliar a nossa vida. Se nós não estamos seguindo caminhos secundários, se às vezes não estamos pegando atalhos e muitas vezes nos desviando do propósito de Deus, de viver o plano de Deus. Aqui esse homem, de repente, ele pegou um atalho e foi surpreendido por aqueles ladrões, salteadores, roubaram ele, levaram tudo que ele tinha, deixaram ele ali no chão quase morto. Bateram tanto nele que ele ficou no chão como morto. O sacerdote se desviou, o levita se desviou, mas o samaritano foi lá. Ele seguiu na linha reta. Quantas pessoas têm pulado obstáculos, não enfrentam, não resolvem, pulam, se desviam, mas não adianta, porque vai chegar um momento que você vai ter que voltar ali e resolver aquela questão. Então resolva. Não adianta desviar, não adianta deixar de lado, não adianta muitas vezes deixar para amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje. E avalie neste dia se a sua vida não está seguindo apenas por caminhos secundários. Se estradas de terra emburacadas, que aparentemente parecem mais rápidas e atrativas, né? Mas a grande verdade é que você não tem enxergado a saída. E tão pouco confiança em seguir por esse caminho, sem saber aonde vai dar. Se a sua vida está assim, então faça um retorno e recalcule a rota. Não saia, não se desvie, permaneça no caminho como o bom samaritano. Ficou no caminho, ajudou aquele homem, levou ele para uma pensão, cuidou dele. Aqui, o caminho de volta é sempre mais difícil, mas o trajeto precisa ser feito para que as reparações aconteçam. Portanto, esteja atento para manter-se na única via que leva ao seu verdadeiro destino, que é Cristo. Só existe um mediador entre nós e Deus, que é Jesus, não existe outro. Então nós precisamos permanecer no caminho. Não importa o que aconteceu, uma frustração, uma decepção. Aquele homem ali, ele poderia ter dito, eu não vou ajudar esse aí, isso é um judeu. Ele não gosta de mim, nos criticam, mas ele não olhou para isso. No momento em que ele viu aquele homem caído no chão, ele se compadeceu. Ele se colocou no lugar daquele homem e fez exatamente por aquela pessoa o que ele gostaria que fizessem por ele se ele estivesse naquela situação. Você já pensou de tal forma? Você já se colocou no lugar de uma pessoa desta forma? Então está na hora da gente refletir. Não existe atalhos nem caminhos secundários. Você precisa permanecer no caminho. O alvo é Cristo. Seguir na direção. Não olhar nem para a direita, não olhar nem para a esquerda. Permanecer firme no caminho, no processo de transformação. Esse homem, ele foi abençoado porque ele não olhou para quem aquele homem era. Ele deixou as diferenças de lado e foi ajudar uma pessoa, um ser humano, que foi criado por Deus da mesma forma que ele. Então, reflita nisso. Como tem sido as tuas atitudes, como você tem pensado. Às vezes tem pessoas que pensam assim, eu não vou mais pregar para fulano, eu não vou falar mais nada para ciclano, eu já cansei de ir lá, de falar, mas ele não quer.
Então a decisão, a escolha não é nossa. Nós fazemos a nossa parte, nós permanecemos no caminho, nós falamos do amor de Cristo, nós oramos por aquela pessoa, abençoamos a vida dela, mas a escolha é dela. A salvação, ela é individual. Eu não vou salvar o meu marido nem o meu filho e eles também não vão me salvar. A salvação é individual. Cada um de nós precisa continuar no caminho, trilhando, passando pelos processos, passando pelas transformações, para que Deus venha tirando as imperfeições, para que Deus venha lapidando, para que Deus venha colocando o vinho, o azeite, para que Deus venha curando as feridas, para que Deus venha trabalhar na vida de cada pessoa. Então eu quero que você reflita nesta palavra, que você medite nela neste dia e que você seja grandemente abençoado, que você permaneça no caminho. É muito fácil, a gente ouve muito a palavrinha empatia. As pessoas dizem, ai, tem que ser mais empático, tem que ter empatia. Mas as pessoas, elas estão dispostas a fazer isso que esse homem fez? As pessoas estão dispostas a ir lá estender a mão para o inimigo, para aquela pessoa que rejeitou, para aquela pessoa que abandonou, para aquela pessoa que falou mal dela? Pois é. No momento em que ela fizer isso, ela está curada. No momento em que ela estender a mão, sem pedir nada em troca, sem julgar, sem questionar, sem dizer, eu ajudar essa daí? Capaz. Pois é. Aí as pessoas querem falar a palavrinha tão bonitinha, né? Empatia. Mais empatia. A empatia real é essa que está escrita aqui. Essa que Jesus citou. De nos colocarmos verdadeiramente no lugar do outro. De cuidar do outro como realmente a gente quer ser cuidado. Quando eu trabalhava numa loja, eu era vendedora, atendente, eu atendia as pessoas como eu queria ser atendida quando eu fosse numa loja. Eu atendia da melhor forma possível. E por quê? Porque eu pensava assim, o que eu quero para mim eu vou fazer para os outros. Eu atendia todo mundo bem, porque eu queria ser bem atendida quando eu chegasse numa loja para comprar uma roupa, um eletrodoméstico. É isso que a gente procura quando você vai numa loja. Você criou, né, aquele vínculo, aquela amizade com aquele vendedor, com aquela vendedora, porque ele te atendeu bem. De repente aquela pessoa te ouviu num dia mal. Quando você entra na loja, ela te chama pelo nome. Você diz, opa, eu sou importante, ele lembrou do meu nome. Quando eu perguntava para as clientes, como é que está teu filho que estava doente, como é que estava a tua mãe? Eles ficavam me olhando, nossa, com aquele ar de espanto, ela lembrou. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, mas ela lembrou. Pois é isso que as pessoas esperam de nós. Depende de você orar por essa pessoa que te contou algo, fulano tá doente, vou orar por você. E é isso que é ser empático, é isso que é nos colocarmos no lugar da pessoa, ter aquela empatia de querer o amor de Deus, de querer o melhor para a vida desta pessoa, assim como a gente quer também. Então o bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o outro. Eu não posso amaldiçoar o outro, desejar a morte do outro e dizer, Senhor, me abençoa, Pai. Se eu estou desejando que o outro morra, é hipocrisia, gente. A palavra hipócrita significa ator. Eu não posso ficar atuando diante de Deus, pedindo, Senhor, misericórdia de mim. Se eu não tenho misericórdia e compaixão do outro que me ofendeu sem perceber, que me disse algo
que ele nem lembra, mas eu tô ali, remoendo, criando aquela raiz de amargura, deixando aquela ofensa me minar. Pois é. Então, livre-se disso, liberte-se disso, e você vai verdadeiramente ser esta pessoa que Jesus relatou aqui. Aquele que realmente ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça o bem que você quer para você, faça para o outro. Ame o outro como você se ama. Como é que você tem se amado? Como você está se amando? O que você está desejando para você? Reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, renovadas e que vivam esse amor verdadeiramente relatado na tua palavra. Que elas te amem com todo amor, com toda a força, com todo entendimento, com toda a sua alma, Pai. Que elas venham te amar e amar o próximo como a si mesmas. Que elas tenham empatia, que se coloquem verdadeiramente no lugar do outro como esse bom samaritano. E que elas desfrutem do melhor em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente.